Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Propriedade de potência. Você tem aqui o log de B vezes C na base A. Então observe que aqui é o logaritmando. Só para relembrar, o que seria um logaritmo de B na base A? É isso aqui, tá? Esse A ele se chama logaritmando. Desculpa, esse B ele é o logaritmando e a definição é que esse B não pode ser um valor negativo, tá? Ele tem que ser um valor maior que zero, tem que ser um valor positivo. Claro, se ele é maior que zero, também não pode ser zero. E esse A que é a base, ele também tem que ser maior que zero, porém a base não pode ser também 1. Então aqui, nesse exemplo, como é que eu vou... Primeiramente, eu vou entender essa propriedade de potência aqui. Se eu tenho log de B vezes C na base A, isso aqui é igual a quem? Observe que no logaritmando ele é um produto e você vai transformar na soma de logaritmos de mesma base, tá? Porque aqui você tem apenas um log e aqui vai aparecer dois logs, só que de mesma base, ficando log de B na base A mais log de C na base A. Então observe aqui, isso aqui é uma igualdade, então vale tanto a ida quanto da minha igualdade, quanto vale a minha volta. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se eu encontrar um log de B na base A somado com log de C na base A, ou seja, uma soma de logaritmos de mesma base, eu posso transformar ele em um logaritmo, onde os logaritmandos vão estar multiplicando e eu vou deixar na mesma base. Tá? Depois eu pego aqui no finalzinho, eu pego um exemplo para vocês. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho log de B se eu tenho log de 4 vezes 3 na base 5, isso aqui é igual a quanto? Observe que aqui o logaritmando é um produto, então eu vou transformar na soma de logaritmo, ficando logaritmo de mesma base. Então fica log de 3 na base 5, mais log de 4 na base 5. Aqui é a mesma coisa, eu tenho log de 6 vezes 9, né? Pessoal, o importante aqui é a gente aplicar a propriedade. Então aqui, professor, mas eu posso pegar o log de 6 vezes 9 e colocar log de 54 na base 4? Pode, dependendo da questão, mas aqui nesse momento interessante a gente aplicar a propriedade. Então aqui você tem aqui um produto no logaritmando, tá? E você vai transformar na soma de logaritmo. Log de 6 na base 4 mais log de 9 na base 4. Aqui, nesse item C, observe que aqui também é um produto, porque 2 vezes x é a mesma coisa que 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, tá? Então, vou transformar aqui na soma de logaritmo, ficando log de 2 na base 7 mais log de x na base 7, tá? O que eu quis dizer assim, que vale tanto a ida quanto a volta? Porque assim, gente, se eu tiver, por exemplo, log de, vamos supor aqui, x ao quadrado na base, vou colocar assim, ó, log de 10 na base 8 mais log de 5 na base 8. Então, observe que aqui no logaritmos, tá, você tem aqui uma soma de dois logaritmos de mesma base. Então, eu vou aplicar a volta dessa propriedade. Como é a volta dessa propriedade? Eu vou deixar apenas um log de mesma base e vou multiplicar os logaritmando. Então, fica dessa maneira aqui a volta dessa propriedade. Propriedade 2 de logaritmo, nós temos aqui log de B sobre C na base A igual a log de B na base A menos log de C na base A, isso com C diferente de zero, né? Lembrando que aqui a divisão não pode ser zero, então por isso que tem esse C diferente de zero. Professor, e os outros números? Bom, os outros números você já sabe, né? O logaritmando tem que ser maior que zero e a base tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Então, voltando aqui na nossa propriedade, eu tenho aqui o log de B sobre C. Observe que no logaritmando ele é uma divisão.
a divisão eu transformo na subtração de logaritmos de mesma base, ficando log de b na base A menos log de c na base A. Então aqui também é uma igualdade, vale a ida quanto a volta. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Aqui nesse caso eu não posso inverter. Tá? Na questão anterior, eu coloquei de propósito lá o item A, eu coloquei invertido a ordem, só que nesse caso eu não posso inverter, porque aqui é uma subtração. Se você inverter, você está falando aqui que log de c na base A ele é positivo, e na verdade, pela propriedade, ele fica negativo. Então aqui fica o seguinte, olha, aqui vai ficar uma subtração, uma diferença de logaritmo, ficando log de 3 na base 2 menos log de 4 na base 2. Aqui eu tenho log de 2 na base 5, log de 2 sobre 5, melhor dizendo, na base 8. Então eu vou transformar na subtração, né, na diferença de logaritmo, ficando log de 2 na base 8 menos log de 5 na base 8. Tá? Então observe que aqui a ordem é essa. Então primeiro vem aqui o numerador, depois vem o denominador. No item C vai ficar assim, ó. Log de 12 na base 6 menos log de 11 na base 6. Eu posso aplicar aqui um exemplo da volta da minha propriedade. Como é a volta? Tenho que ter aqui log, por exemplo, log de 15 na base 9 menos log de 7 na base 9. Como é a volta da minha propriedade? A volta tem que estar subtraindo entre si, e eu tenho que ter aqui log de mesma base. Então eu vou transformar em apenas um log de mesma base, e eu vou ter que pegar os logaritmando e dividir entre si. 15 dividido por 7. Então aqui fica log de 15 por 7 na base 9. Propriedade 3. Antes de iniciar a propriedade 3, eu quero relembrar aqui de duas consequências imediatas da definição. Então você tem essa consequência aqui, eu tenho log de A elevado a N na base A, e tenho o log de A na base A. Quanto é esse logaritmo? Bom, pela consequência imediata, o que é que você tem que observar? O A elevado a N ele é o logaritmando. Tá? E observe que a base dessa potência, porque esse logaritmando ele é uma potência, ele é igual à base do logaritmo. Aqui é A e aqui também é A. Quando isso acontece, o valor aqui é o próprio expoente. Então esse logaritmo aqui ele dá N. Tá? Aqui é a mesma coisa, na verdade, essa consequência imediata ele é um caso particular dessa consequência. Por que isso? Se eu tenho log de A na base A, eu estou afirmando que o N aqui vale 1. Então aqui eu tenho logaritmando igual a base. Então eu já posso ir logo direto assim. Ó. Se logaritmando é igual a base, isso aqui é igual a 1. Porque pelo simples fato que aqui é a mesma coisa que A elevado a 1, eu vou levar em consideração essa consequência aqui. Já que o N é 1, então aqui o valor também é 1. Então o que é que eu quero que vocês observem aqui? Que nos dois casos, as bases são iguais. E levando em consideração esse raciocínio, essa lembrança aqui de consequências imediatas, você pode observar que aqui eu tenho log de b elevado a n na base A. Então o logaritmando não é igual a base. Então eu não posso falar que isso aqui tudinho é igual a n. Tá? Porque o logaritmando não é igual a base. O que é que eu posso fazer então, professor? Aplicar a propriedade. Esse n que ele é expoente do logaritmando, ele cai multiplicando o logaritmo, normalmente. Tá? Então, nesse caso, como é que vai ficar aqui? Eu tenho log de 2 elevado a 3, né? 2 elevado ao cubo na base 5. O logaritmando, 2, não é igual a base, que é 5. O que é que eu faço? Eu pego esse 3 e passo multiplicando o logaritmo, ficando 3 vezes log de 2 na base 5. Aqui é a mesma coisa, tá? Observe que isso aqui é uma potência, 12 elevado a 8, e essa potência
ela não é aqui, olha, 12 não é igual a 7, né? Então o logaritmando não é a base, o que é que eu faço? Eu vou aplicar a propriedade jogando esse 8 e multiplicando o logaritmo, ficando 8 vezes log de 12 na base 7. Então aqui, ó, observe que eu tenho log de 6 elevado a 9 na base 3. A base dessa potência, que é do logaritmando, ele não é igual à base do logaritmo. O que é que eu vou fazer? Aplicar a propriedade, esse 9 vem para cá multiplicando, ficando 9 vezes log de 6 na base 3. Propriedade 5. Bom, antes de entrar nessa propriedade 5, vamos relembrar aqui a propriedade 3 que nós acabamos de ver. Na propriedade 3, eu tenho aqui log de b elevado a n na base a. Então aqui o expoente está no logaritmando. Esse expoente ele vai cair multiplicando o logaritmando normalmente, ficando log de b na base a. Só que nesse caso aqui, observe que eu tenho log de b na base a elevado a n. Ou seja, agora o expoente está na base. Esse expoente segue o mesmo raciocínio da propriedade anterior, da 3. Você vai tirar ele para cá e jogar multiplicando o logaritmo. Só que ele vai estar multiplicando o inverso, tá? Lembrando que o inverso é quando você inverte a posição da fração, né? O numerador passa a ser denominador e vice-versa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 4 sobre 5, o inverso de 4 sobre 5 é 5 sobre 4. Agora, quando assim é um número, por exemplo, 3, qual é o inverso de 3? É 1 sobre 3, porque lembrando que 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, então você vai inverter aqui a base. Então, aqui o inverso de n, ele é 1 sobre n, então ele vai cair multiplicando o inverso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho log de 5 na base 3, na base 2 elevado ao cubo. Então, a base é uma potência, e você vai pegar esse expoente bem aqui, e vai colocar multiplicando o inverso. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Fica vezes log de 5 na base 2. Nesse caso aqui também, gente, o que, é que vai acontecer? Ó? Na base eu tenho o expoente. Então ele vai cair multiplicando o inverso. O inverso de 7 é 1 sobre 7, que fica vezes log de 10 na base 5. E aqui eu tenho log de 3 na base 4 elevado a 7. Então esse 7 ele vai cair multiplicando o inverso. Fica 1 sobre 7 vezes log de 3 na base 4. E aí, quando eu falo aqui, não esquece que esse valor de n aqui, gente, ele pode ser em qualquer lugar. Tá? Ele pode ser qualquer valor que você imaginar. Ele pode ser uma fração, ele pode ser uma raiz, pode ser um número decimal, ele pode ser qualquer número, tá? Só não pode ser o zero, na verdade. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui log de b, log de 12 na base 2 elevado a 2 quintos, por exemplo. Tá? Então, observe que aqui a base é 2 elevado a 2 sobre 5. E esse expoente aqui, ele é uma fração. Ele vai cair multiplicando o logaritmo, só que invertido. O inverso de 2 sobre 5 é 5 sobre 2 vezes log de 12 na base 2. Professor, já que aqui pode ser qualquer valor, e se fosse uma raiz? Aí, se for uma raiz, você tem que pegar essa raiz e transformar ela para uma potência de base fracionária, de expoente fracionário, e aplicar a propriedade. Então, aqui nós temos esses exemplos aqui dessa propriedade, e mais um exemplo como se fosse o meu expoente sendo uma fração. Vamos lá. Nós temos aqui propriedade 5. Como é que eu vou aplicar essa propriedade? É muito simples. O que é que você pode observar? Que eu tenho aqui o log de 1 sobre b na base a. Aí você pensa o seguinte, log de 1 sobre b na base a. Eu posso logo pensar da propriedade 2, que eu tenho log de b sobre c na base a, que o logaritmando ele é uma fração. Eu transformo na subtração de logaritmo, ficando log de b na base a menos log de c na base a.
Tá, na verdade, essa propriedade, ela vem daqui dessa propriedade. E seria um caso particular. Mas aí não cabe a nós fazer demonstração agora, tá? Então, como é que eu vou aplicar essa propriedade? Então, já que aqui na fração, já que aqui no logaritmando ele é uma fração, eu vou pegar, é como se eu eliminasse esse 1 e esse tracinho da subtração, da divisão. Aí vai ficar apenas o b. E agora o que é que eu faço? Eliminei esse 1zinho daqui, fica log de b na base A, só que eu vou ter que mudar o sinal. Eu vou ter que colocar aqui um sinal negativo. Quando eu falo mudar o sinal, é porque de repente se aparecer uma questão assim, menos log de 1 sobre 5 na base 3. Então, se eu for aplicar essa propriedade, o que é que eu faço? Esse 1 vai ter que ser eliminado daqui. Então, observe que aqui vai ficar menos o log de 5 na base 3. Mas quando eu eliminei esse 1, eu tenho que mudar o sinal do logaritmo. Então, aqui fica positivo log de 5 na base 3. Então, aqui o que vai acontecer? Eu tenho aqui log de 1 sobre 5, ou log de 1 quinto na base 3. Então, esse 1 eu vou eliminar daí. Eliminando 1, fica log de 5 na base 3. E aí você vai colocar o sinal de menos na frente do logaritmo. Em outras palavras, assim, uma palavra assim bem não usual, vamos dizer, é como se esse traço aqui se transformasse em subtração. Para a gente poder colocar na cabeça essa propriedade. Só que esse aqui não é difícil não, tá? Então, se você tem aqui uma fração no logaritmando e o numerador é 1, o que é que você vai fazer? Você vai eliminar esse numerador. Então fica log de 7 na base 8 e vai mudar o sinal do logaritmo. E se eu tenho aqui também, nesse caso vai ficar log menos log de 9 na base 4. Na propriedade 6 eu tenho aqui log de b na base 1 sobre a. Então observe que a base aqui é uma fração e essa fração numerador aqui é 1. Então é como se fosse aplicar aquela propriedade também. É parecido com aquela propriedade que a gente viu anteriormente, a propriedade 5. O que é que você vai fazer? Você vai eliminar esse 1. Então ficaria o quê? Log de b na base a. Tá aqui. Só que aí você vai mudar o sinal do logaritmo, ficando menos log de b na base a. Então aqui eu tenho, por exemplo, log de 15 na base 1 sobre 5. Então aqui você vai eliminar esse 1 da base, ficando log de 15 na base 5 e você muda o sinal do logaritmo. Aqui é a mesma coisa. Você vai eliminar esse 1 daqui, né? Como se você eliminasse. Coloca menos log de 4 na base 3. O log de 8 na base 1 sobre 9 é como se eu eliminasse esse 1 aqui, tá? Ficando menos, eu coloco log de 8 na base 9. Bom, de onde é que vem essa propriedade 7? Primeiramente, vamos lembrar aqui uma coisa. Eu tenho aqui, por exemplo, uma das propriedades que a gente viu anteriormente, eu tenho log de b elevado a n na base a. Então, aplicando a propriedade, esse n, como está no expoente, como ele é expoente do logaritmando, ele vai cair multiplicando o logaritmo, ficando n vezes log de b na base a. Então, é essa propriedade que eu vou aplicar aqui nessa questão para poder chegar nesse resultado. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu tenho aqui o log da raiz enésima de b na base a. Na verdade, a gente poderia até colocar aqui o valor de n bem aqui. Poderia até colocar um n bem aqui. M, tá? Aí como é que ficaria isso? Eu vou pegar essa propriedade bem aqui, essa radiciação, melhor dizendo, e aplicar a propriedade da radiciação transformando em potência de expoente fracionário. Quem está aqui no Sol? Quem está aqui na sombra vai lá para o Sol. Quem está no Sol vai lá para a sombra, na base A. Aí depois disso eu vou aplicar essa propriedade bem aqui. Ó. Então aqui eu vou ter meu expoente no logaritmando
Então, ele vai cair multiplicando normalmente o logaritmo, ficando m sobre n vezes log de b na base a. Então, esse aqui se aplica para qualquer valor. Então, vamos fazer aqui uma pequena alteração, colocando aqui o valor do expoente sendo m. Então, aqui vai ficar sendo m. É o que vai acontecer bem aqui. Então, caso eu esqueça de aplicar como é que aplica essa propriedade, você vai fazer o quê? Você vai pegar, tanto no logaritmo como numa base, você vai pegar a raiz e transformar em expoente fracionário, tá? Uma potência de expoente fracionário. Se for no logaritmando, cai multiplicando normalmente. M sobre n, m sobre n. Se for na base, ele vai cair multiplicando o inverso. Então, nesse exemplo bem aqui, o que é que vai acontecer? Eu tenho log de 4 da raiz quarta de 6 na base 2. O que é que vai acontecer aqui? Se eu pegar aqui e transformar primeiramente para a potência de expoente fracionário, eu tenho 6 elevado a 1 sobre 4 na base 2. Então, ele vai cair multiplicando normalmente, vai ficar 1 sobre 4 vezes log de 6 na base 2. Professor, eu posso aplicar logo direto? Pode, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, por quê? Para você aplicar direto, você tem que observar se aqui o índice da potência que está dentro da raiz é 1. Nesse caso aqui é o 6, a mesma coisa que 6 elevado a 1. O que é que você vai fazer? Você só vai inverter o índice da raiz. Então, aqui, como aqui em cima do 7 a 1, né? O expoente do 7 a 1, você vai apenas inverter a base. O inverso de 12 é 1 sobre 12, inverter o índice, melhor dizendo, vezes log de 7 na base 5. Aqui observe que aqui é igual a 1, né? 8 elevado a 1. Então, você vai inverter o índice da raiz, o inverso de 9 é 1 sobre 9, vezes log de 8 na base 4. Bom, essa propriedade 8 aqui, a gente vai relembrar primeiramente dessa propriedade bem aqui. Ó. Se eu tenho log de b na base a elevado a n. Então, esse n pode ser qualquer valor, tá? Inclusive uma fração. O que é que vai acontecer aqui? Esse n, como está na base, ele vai cair multiplicando o inverso, ficando log de b na base a. É o que vai acontecer aqui nessa propriedade, para poder chegar aqui, olha o que aconteceu aqui. Aqui eu vou deixar do jeito que está aí, tá? Mas eu poderia muito bem colocar um m aqui, poderia, tá? Então, dica, se você tiver uma raiz no logaritmando, transforma ela para a potência de expoente fracionário. Se tiver aqui no expoente, cai multiplicando normalmente. Se tiver aqui na base, cai multiplicando o inverso, tá? Tem situações que você vai ter aqui log, por exemplo, de 5 elevado a 1 sobre 2 sobre log de 10 elevado a 2 sobre, a 2 sobre 5, por exemplo. Tá? Então, aqui você vai ter que cair multiplicando o inverso, ou normalmente, perdão, e aqui você vai ter que cair multiplicando o inverso. Professor, posso aplicar as duas propriedades ao mesmo tempo? Pode. Então, aqui, o logaritmando está na base, ele cai multiplicando normalmente. Vem para cá, 1 sobre 2. Esse aqui está na base e cai multiplicando o inverso. 5 sobre 2 vezes log de 5 na base 10. Posso aplicar ao mesmo tempo. Bom, então o que eu posso fazer aqui? Levando em consideração essa propriedade 8, eu tenho aqui uma raiz na base. Então eu tenho aqui log de b na base raiz enésima de a. Então, para eu chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Transformar esse logaritmando em uma base de expoente negativo, de expoente fracionário, perdão. Aqui em cima do A é 1, então vai ficar 1 sobre n. Então fica log de b na base a elevado a 1 sobre n. Como esse 1 sobre n está no logaritmando, ou melhor dizendo, como está aqui na base, ele vai cair multiplicando o inverso. O inverso de 1 sobre n é o próprio n, então fica n vezes log de b na base a, que surgiu aqui essa propriedade, tá? Não esqueça que vale a ida e a volta. Professor, como assim vale a ida e a volta? Bom, como é que vale a ida e vale a minha volta, isso quer dizer que se eu tiver, olha só a ideia, se eu tiver aqui um número multiplicando o logaritmo,
ele pode vir para cá por logaritmando, ele vem normalmente, ou ele pode vir o quê? Pode vir aqui para a base. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês um exemplo desse aqui. Bom, o que acontece aqui? Bora aplicar a propriedade. Então aqui, como o índice aqui é 2, ó, raiz quadrada de 3, então eu tenho log de 12 na base raiz quadrada de 3. O que é que vai acontecer? Esse índice vem para cá normalmente, tá? Como aqui é 2, observe que aqui tem que ser 1, tá? Eu não posso, só posso colocar o índice direto se dentro da raiz o expoente for 1. E aqui é 3 elevado a 1, não aparece 1. Então aqui fica 2 vezes log de 12 na base 3. Aqui, como aqui não tem apenas 1, né? Vai cair multiplicando o índice. 8 vezes log de 5 na base 7. E aqui, fica 4 vezes log de 10 na base 7. Você vai cair multiplicando normalmente o índice aqui. Então, aquele exemplo, uma dica que eu dei para vocês aqui, você tem aqui, por exemplo, 5 vezes log de 10 na base 4. Eu posso aplicar a volta. Como é que eu posso aplicar a volta? Esse 5, ele pode vir para cá, então fica log de 10 elevado a 5 na base 4. Ou, se eu tenho 5 vezes log de 10 na base 4. Esse 5 ele pode vir aqui para a base. Quando ele vem para a base, ele vem o inverso. O inverso de 5 é 1 sobre 5, então fica log de 10 na base 4 elevado a 1 sobre 5. Então, vale tanto a ida quanto a volta. Bom, na mudança de base, nós temos aqui dois tipos de mudança de base. Tá? Aqui eu vou resolver só a letra A, B e C, o resto é com vocês. O que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui log de B na base A. Eu quero mudar essa base. Eu quero colocar uma outra base nesse logaritmo que seja diferente de B e diferente de A. Eu posso fazer isso? Posso. Então, vamos supor que eu peguei aqui uma base C. Ao fazer uma mudança de base, você vai ter que dividir o logaritmo. Tá? Então, eu tenho aqui log de B na base A e eu vou transformar para uma base diferente de A e B, vou chamar base C. Então fica log de B na base C dividido por log de A na base C. Ao aplicar essa mudança de base, o logaritmando continua sendo logaritmando, só que a base vai se transformar em logaritmando para poder dar um espaço, vamos dizer assim, para uma outra base. Tá? Dessa forma, o que vai acontecer? Você pode observar o seguinte aqui. Se eu tenho aqui log de B na base A, igual a log de B na base C dividido por log de A na base C. Então, observe que aqui é uma divisão, né? Aqui é uma igualdade, eu vou ter aqui uma divisão. Então, eu posso pegar esse log e passar para o outro lado multiplicando. Ficando assim, log de B na base A vezes log de A na base C, que continua sendo igual a quem? A log de B na base C. Então, bora pensar da seguinte maneira. Para tudo isso aqui ser igual a tudo isso, eu teria que eliminar o A. Eliminando o A, o que vai acontecer aqui? Eliminando o A, não tem mais logaritmando. Então aqui eu vou ter o B no lugar do logaritmando de todo mundo. Não tem mais base, só tem a base C. Então, na verdade, gente, isso aqui é uma consequência da mudança de base. Em outras palavras, se eu tiver aqui logaritmos multiplicando entre si, se eu tiver algum logaritmando igual a base, eu posso cortar. Tipo, você tem aqui log de 5 na base 8 vezes log de 4 na base 5. Então, observe que aqui é uma multiplicação. Esse logaritmando é igual a essa base. Então, eu posso cortar, né? Eu posso cancelar. E olha que sobrou. Sobrou apenas um logaritmando e uma base. Tá?
voltando aqui para a mudança de base. Como é que eu posso fazer a mudança de base? Gente, essa mudança de base, eu vou resolver só 3 aqui, tá? Deixa eu tirar essa daqui. Essa mudança de base, que você vai colocar um terceiro número, depende muito da questão que você está trabalhando. Tá? Depende muito da base que você vai precisar. Então, aqui nesses exemplos, eu posso colocar qualquer tipo de base para a gente poder entender como é que vai fazer aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou mudar para a base 3. Eu que estou escolhendo esse valor, base 3. Então, fica assim, ó. Log de 5 na base 3, log de 2 na base 3. Lembrando que eu coloquei aqui um valor aleatório porque eu estou aplicando a propriedade de logaritmo, tá? De mudança de base, para colocar uma terceira base. Tá? Vai depender muito da questão. Então aqui, como é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar uma outra base aqui. Deixa eu ver, pode ser o número 8. Então fica assim, log de 10 na base 8. Esse 8 vai ser base dos dois, sobre log de 4 na base 8. Aqui eu posso escolher, deixa eu ver, vou escolher o número 7. Vou escolher base 7. Então aqui fica log de 15 na base 8, vezes log de 8, ou melhor dizendo, né, eu mudei para a base 7, então log de 15 na base 7, sobre log de 8 na base 7. Uma terceira base que é o número 7 aqui. Então, lembrando, essa base aqui, nesse exemplo, é o valor aleatório. Eu poderia muito bem colocar aqui base 10, base 10, poderia colocar aqui base 12, base 12. É só para te entender aqui que eu posso mudar para uma terceira base diferente do logaritmando e da base, tranquilo? Nessa segunda mudança de base, eu tenho aqui log de b na base A. Eu quero inverter a base pelo logaritmando. Então, vamos imaginar que é o seguinte, aqui embaixo do logaritmo tem um 1. Para eu fazer essa troca do logaritmando pela base, eu vou ter que inverter primeiramente aqui o logaritmo, tá? Ficando aqui 1 sobre log de A na base B. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu quero mudar a base pelo logaritmando e logaritmando pela base. O que eu vou fazer? Eu vou inverter o logaritmo, ficar 1 sobre log, inverto a base, de 2 na base 5. Então aqui eu só fiz inverter, eu não coloquei um terceiro número, tá? Eu só fiz inverter o logaritmando pela base. Aqui, era como se tivesse 1 aqui, se eu quero inverter a base, eu quero inverter o logaritmando pela base, eu quero fazer uma mudança de base, eu vou ter que inverter o log, ficando 1 sobre log de 4 na base 10. Aqui, vamos ver o seguinte, como se fosse 1 aqui embaixo, que todo número tem 1 embaixo. Então, tenho log de 15 na base 8. Eu vou mudar a base ficando 1 sobre log de 8 na base 15. Bom, aqui nessa questão está assim. Se x é igual a log de 7 na base 4, e y é igual a log de 49 na base 16. A pergunta é, quanto é x menos y? Bom, posso fazer o seguinte aqui. De cara, eu posso falar que x menos y é igual a quê? Bom, observe que o x ele é log de 7 na base 4. Então, posso colocar aqui, log de 7 na base 4. E o y, eu posso afirmar que ele é log de 49 na base 16. Então, aqui fica menos log de 49 na base 16. Aí, o que nós temos que analisar aqui? Eu tenho aqui uma subtração de logaritmos. Então, a primeira coisa que eu vou ter que lembrar da propriedade que tem subtração de logaritmo é essa bem aqui, ó. Menos, bora voltar aqui. Tenho log de b sobre c na base A. O logaritmando, ele é uma fração. Então, vai ficar menos, aliás, log de b na base c, menos log de c, deixa eu voltar aqui, vai ficar menos
aliás, fica log de B na base A menos log de C na base A. Tá? Lembrando que eu tenho aqui, no logaritmando, eu tenho uma fração, eu transformo na subtração de logaritmos de mesma base. Aí você olha assim, professor, já que eu tenho aqui uma subtração, eu vou ter que aplicar essa propriedade aqui. Eu tenho a subtração de logaritmo, eu vou ter que aplicar essa propriedade, só que eu vou ter que aplicar a volta da propriedade, que vai ficar uma divisão no logaritmando. Perfeito. Então, vamos lá. Aí você vem assim, igual, aí você olha o seguinte, para eu poder aplicar a volta dessa propriedade, as bases têm que ser iguais. E isso não está acontecendo aqui. O que é que eu vou ter que fazer? Bora pensar da seguinte maneira. Esse 16, eu posso afirmar que ele é 4 elevado ao quadrado. Então aqui eu vou aplicar essa propriedade. Se eu tenho log de B na base A elevado a N, esse expoente que está na base, ele vai multiplicar o inverso. Então fica 1 sobre 2 vezes log de B na base A. Então o primeiro log eu não mexi, então eu vou repetir. Então assim, aqui vai ficar o seguinte, esse 2, como ele está na base, ele vai cair multiplicando o logaritmo, só que o inverso. Fica aqui 1 sobre 2 vezes log de 49 na base 4. Aí você pensa o seguinte, bom, as bases já estão iguais, então eu já posso aplicar a volta da propriedade? Não, porque observe que a volta da propriedade na frente do logaritmo não tem nenhum número. Então observe que aqui eu tenho 1 sobre 2 na frente do logaritmo, então eu ainda não posso aplicar a volta da propriedade. Mas o que eu posso fazer, professor? Para eu tirar essa fração daqui. Observe que a fração está multiplicando o logaritmo. Então eu vou ter que lembrar de duas propriedades bem aqui. Ó. A primeira é essa aqui, que já até foi colocada. A segunda é essa bem aqui. Ó. Log de B elevado a N na base A. Isso aqui, como o logaritmando ele tem uma potência, e esse índice aqui ele cai multiplicando o logaritmo. Ficando N vezes log de B na base A. Então, observe que aqui eu tenho duas situações. A primeira situação, na verdade, aqui eu tenho o seguinte. Observe que nas duas situações, esse valor aqui está multiplicando o logaritmo. Tá? Eu posso aplicar a volta dessa propriedade aqui? Posso. Não esqueça que quando você tem uma igualdade, você tem a ida e você tem a volta. O que acontece? Então, eu vou pegar e aplicar a volta da propriedade. Já que esse 1 sobre 2 está multiplicando o logaritmo, eu vou jogar de lá para a base. Mas se você for fazer isso, ele vai voltar para cá, a mesma coisa que nada. Tá? Vai ficar assim vai ficar tipo um círculo vicioso. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar então esse 1 sobre 2 que está multiplicando o logaritmo e vou jogar lá para o logaritmando. Ou seja, eu vou fazer a volta dessa propriedade aqui. Ó. Tá? Então, se eu tenho um número que está multiplicando o logaritmo, eu posso jogar de lá para o logaritmando, ficando log de B elevado a N na base A. Então, aqui já dá para dar uma visão melhor do que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Então, aqui fica log de 7 na base 4 menos. Então, esse 1 sobre 2, ele vai lá para o logaritmando. Porque se ele for aqui para a base, vai voltar para o logaritmo anterior. Então, aqui fica menos log de 49 elevado a 1 sobre 2 na base 4. Perfeito. Aí, se você observar,
já tem uma subtração de logaritmos de mesma base. Subtração de logaritmos de mesma base. Eu já posso aplicar a volta da propriedade. Mas antes de aplicar a volta da propriedade, eu estou preocupado com isso aqui, ó. B elevado a 49, aliás, log de 49 elevado a 1 sobre 2 na base 4. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte. Esse 1 sobre 2, ele é expoente do 49 e é expoente fracionário. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho a raiz enésima de A elevado a M, eu posso pegar uma radiciação e transformar uma potência de expoente fracionário. Então já sei que vai ser aqui uma fração. Quem está aqui na sombra vai lá para o Sol. Quem está no Sol vai lá para a sombra. Tá? Só que nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a volta da propriedade. Então nessa questão, observe que eu estou sempre aplicando a volta. Tá? Então qual é a volta dessa propriedade? É o seguinte. Bom, aqui é uma radiciação. Né? Aqui é uma potência de expoente fracionária, melhor dizendo. Eu vou transformar ela em uma radiciação. Quem está aqui no Sol vem aqui para a sombra, não precisa colocar o 1. Quem está na sombra vai aqui para o Sol, não precisa colocar o 2. Então, lembrando, se você tem aqui um número elevado a 1 sobre 2, é a mesma coisa que a raiz quadrada desse número, tá? Para ser mais rápido. Então, aqui eu vou colocar o quê? Base 4. Já posso aplicar a propriedade? Poder pode, mas bora com calma. Bora logo resolver aqui, ó, porque a raiz quadrada de 49 ele tem um valor exato. Tá? Então fica assim. Log de 7 na base 4 menos log da raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Então fica log de 7 na base 4. Professor, posso aplicar agora a volta da propriedade? Pode. Se você quiser, você pode aplicar a volta da propriedade. Porém, observe que eu tenho aqui log de 7 na base 4 menos log de 7 na base 4. São iguais. Isso aqui vai dar 0. Sem nenhum problema. Mas, professor, se eu de repente não enxergar isso, eu posso aplicar a propriedade? Pode. Log de 7 na base 4 menos log de 7 na base 4. Aqui é uma subtração de logaritmo de mesma base. Tá? Aí você vai transformar na divisão no logaritmando. Você vai pegar esse logaritmando e dividir pelo outro. Então aqui fica o quê? 7 dividido por 7 na base 4. Só que 7 dividido por 7 é igual a 1. Log de 1 na base 4. Aí eu vou ter que lembrar da minha consequência, de uma das consequências imediatas. Se eu tenho log de 1 na base A, se o logaritmando é 1, seja lá qualquer que seja a base, isso aqui sempre dá 0. Então aqui também dá 0 com certeza. Então isso aqui é a alternativa E, minha alternativa correta. Bom, temos essa questão aqui, ela caiu na UFF do Rio, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Sendo log de A igual a 11, log de B igual a meio, 0,5, e log de C igual a 6, e log, olha como é que a gente vai ler isso aqui, log de A vezes B elevado ao quadrado dividido pela raiz cúbica de C igual a x. Quanto é o valor de x? Ou seja, quer saber quanto é esse log B aqui. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, a gente vai desenvolver aqui. Eu posso afirmar que x é igual a log de A sobre B ao quadrado dividido pela raiz cúbica de C. O que eu quero que vocês observem? Que esse log não tem base. Então fica subentendido que aqui a base é 10. Tá? Muito importante você ressaltar isso. Não apareceu log, não apareceu a base do logaritmo. Teve erro de digitação? Não, é porque a base ela é 10.
Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui no cantinho quais são as propriedades que eu vou trabalhar nessa questão. Então, observe que aqui você tem uma fração onde A vezes B ao quadrado é o numerador e a raiz cúbica de C é o denominador. Então, aqui eu vou aplicar essa propriedade. Olha, se eu tenho log de B sobre C na base A, no logaritmando ele é uma fração, eu transformo na subtração dos logaritmos, ficando log de B na base A menos log de C na base A, tá? A mesma base. Então vai ficar assim, ó, log de A, B ao quadrado, na base 10, né? Não aparece a base, menos, porque aqui é uma divisão, log da raiz cúbica de C na base 10 também, que não aparece a base. Perfeito. Agora, qual é a próxima propriedade que eu vou aplicar? Observe que aqui nessa questão tem uma multiplicação. AB ao quadrado é a mesma coisa que A vezes B ao quadrado. Então, eu vou aplicar essa propriedade bem aqui. Ó. Se eu tenho log de B vezes C na base A, no logaritmando ele é um produto. Você vai transformar na soma de logaritmos. Tá? A divisão transforma na subtração, a multiplicação transforma na soma. Log de B na base A mais log de C na base A. Vai lá com a mamãe, papai tá trabalhando, tá? Chama lá a mamãe. Então aqui fica, ó, posso afirmar que x é igual. Então o que é que eu vou aplicar? Vou aplicar essa propriedade bem aqui. Ó. Eu tenho um produto de logaritmo, né? No logaritmando eu vou transformar na soma. Então aqui fica log de A mais log de B ao quadrado menos. E aqui? Qual é a propriedade que eu vou aplicar bem aqui? Primeira coisa, vou fazer o seguinte. Nesse logaritmando, raiz cúbica de C, posso afirmar que isso aqui é 1 sobre C, é 1 sobre 3, é o log de C elevado a 1 sobre 3. Tá? Qual foi? Na verdade, aqui nessa questão, eu apliquei a propriedade de radiciação. Se eu tenho aqui a raiz enésima de A elevado a M, eu transformo uma potência de expoente fracionário. Quem está aqui na sombra vai lá para o Sol. Quem está no Sol vem aqui para a sombra. Apliquei aqui. Por quê? Eu vou precisar dessa propriedade para fazer duas aplicações aqui. Ó. Se eu tenho log de B elevado a N na base A. Observe que o expoente está na logaritmando, então ele vai cair multiplicando o logaritmo normalmente. Fica N vezes log de B na base A. Então é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Observe que aqui a base é 10, a base é 10, a base é 10, tá? Então o expoente aqui está no logaritmando, os dois aqui. Então como é que vai ficar isso aqui? Como o expoente está no logaritmando, ele vai cair multiplicando o logaritmo normalmente. Aqui também, ó. Expoente no logaritmando cai multiplicando o log normalmente. Então fica log de A mais 2 vezes log de B menos 1/3 do log de C. Qual era a minha intenção? Era deixar somente o log de A, log de B e log de C, que é justamente para poder fazer as respectivas substituições. Log de A é 11, mais 2 vezes log de B, que é 0,5, menos 1/3 do log de C, que é 6. Só que está multiplicando. Bom, primeiro resolve a multiplicação. Tá? Então, eu posso resolver essas duas multiplicações bem aqui.
Se eu pegar 12 e multiplicar por 0,5, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, aqui é 1. Menos. Observe o seguinte, aqui é uma multiplicação. Tá? Eu posso fazer logo rápido aqui? Posso. Então, aqui é como se fosse 1. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, igual a 2. Então, eu vou ter aqui x igual. Então, observe que eu tenho aqui 10 mais 1, 11. 10 mais 1, 12. 12 menos 2, igual a 10. Então, x aqui é igual a 10. E 10 está na minha alternativa B. Bom, nessa questão, está querendo saber quanto é esse produto. Então, observe que aqui é uma multiplicação de logaritmos. Então, quando isso acontecer, os logaritmos estão multiplicando, você tem que observar aonde é que tem logaritmando igual a base. Posso fazer aquele famoso corte. Tá? Então, vamos para cá. Eu tenho aqui log de 2 na base 9, vezes log de 5 na base 2, vezes log de 3 na base 5. Então, observe que aqui eu tenho o 2 logaritmando igual a 2 como base. 5 logaritmando igual a 5 base. Então, sobrou apenas 1 logaritmando em uma base. Então, eu tenho que calcular aqui quanto é o log de 3 na base 9. Bom, você pode calcular por definição, só que aí eu te aconselho a trabalhar agora as consequências imediatas, tá? Bom, o que acontece aqui? Esse 9, eu posso dizer que ele é 3 elevado ao quadrado. Então, quando eu pego aqui um logaritmando, a minha ideia para resolver, aliás, quando eu pego um logaritmo, a minha ideia aqui para poder resolver o logaritmo é igualar o logaritmando com a base para poder aplicar as consequências imediatas, tá? E uma delas é essa aqui, ó. Você tem o log de A elevado a N na base A, o valor é o próprio expoente quando o logaritmando é igual a base. Ou, quando eu tenho aqui log de A na base A, como aqui é 1, o valor disso aqui é igual a 1, tá? Lembrando também que eu tenho aqui o log de 1 na base A, que é 0. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Esse 2, que é expoente da base, ele vai cair multiplicando normalmente. Né? Na verdade, eu vou usar essa propriedade bem aqui nessa questão. Olha. Uma propriedade aqui. Tenho log de B na base A elevado a N. Esse expoente vai cair multiplicando o logaritmo, só que ele vai cair multiplicando o inverso. Fica 1 sobre N vezes log de B na base A. Então, aqui vai ficar o quê? Vai cair multiplicando o inverso, 1 sobre 2 vezes log de 3 na base 3. Então, observe que aqui o logaritmando é igual a base e não tem expoente. Quando isso acontecer, que é esse caso bem aqui, né? Porque essa propriedade, na verdade, aqui não tem expoente, eu coloquei aqui um 1. Quando isso acontecer, logaritmando igual a base, tudo isso aqui, gente, vai dar 1. E 1 vezes 1 sobre 2 é 1 sobre 2, que é a alternativa B, a alternativa correta.